Pensa só, o que acontece quando um corpo simplesmente se recusa a seguir o curso natural da decomposição, mesmo séculos depois da morte? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no fenômeno dos santos incorruptos. É um mistério que, visualmente, é super impactante e que fica bem ali, na fronteira entre a fé e a ciência, desafiando tudo o que a gente espera. A imagem é forte, né? Porque ela bate de frente com tudo o que a gente aprendeu sobre a morte. E olha, não estamos falando de múmias secas, enroladas em faixas. Em alguns casos, são corpos que parecem ter falecido ontem. Essa persistência física que cria toda uma aura de mistério que acaba fascinando tanto quem tem fé quanto os mais céticos. Então fica a pergunta, qual é o segredo por trás disso? Será que é uma intervenção divina, um sinal de santidade? Ou será que existem explicações científicas, processos naturais, que talvez a gente ainda não entenda completamente? Nesta análise, a gente vai explorar os dois lados dessa moeda. Ok, para começar, vamos entender como a Igreja Católica interpreta esse fenômeno. Para a teologia, isso não é um acidente da natureza de jeito nenhum. É visto como uma mensagem deliberada. A palavra-chave aqui é milagrosa. A incorruptibilidade é vista como uma graça, sabe, um favor de Deus. A ideia é que aquele corpo, que foi um templo do Espírito Santo durante a vida, agora demonstra a vitória da graça divina sobre a corrupção da matéria. Agora, o que é fascinante nessa descrição é o ideal que ela pinta. Não se trata apenas de o corpo estar preservado. A ideia é de uma preservação que parece driblar a própria morte. Corpos que continuam flexíveis, macios e que ainda por cima exalam um cheiro bom, o famoso odor de santidade. Então, aqui tem um ponto super importante. Por mais espetacular que o fenômeno seja, a incorruptibilidade não é o fator decisivo para alguém virar santo. O que realmente define um santo para a igreja é uma vida de virtudes heróicas e a comprovação de milagres. O corpo incorrupto entra como um bônus. Um sinal poderoso, sim, mas não é a prova definitiva. Certo? Agora, vamos virar a chave. Vamos sair um pouco da teologia e colocar as lentes da ciência, mais especificamente da tafonomia, que é, basicamente, o estudo de como os organismos se decompõem com o tempo. E aqui a gente vê o contraste de uma forma bem clara. De um lado, o ideal da fé, flexibilidade, perfume, vida. Do outro, o que a ciência geralmente observa na preservação natural, rigidez, endurecimento, um aspecto de cera ou de múmia. São dois padrões bem diferentes. E a ciência tem uma explicação bem interessante para muitos desses casos. A formação de adipocere, que o pessoal chama de cera de cadáver. Não é um embalsamamento feito por alguém. É um processo químico natural que pode sim preservar a forma de um corpo por séculos. Esse processo, a saponificação, acontece quando as condições do túmulo são, digamos, perfeitas. Muita umidade e pouco oxigênio. Basicamente, as bactérias transformam a gordura do corpo numa espécie de sabão natural, criando uma camada protetora que simplesmente para a decomposição. Essa tabela ajuda a gente a organizar as ideias, colocando as duas visões lado a lado. A teologia está procurando uma causa sobrenatural e o estado ideal de flexibilidade. Já a ciência aponta para as condições do ambiente e processos como a mumificação. Ou seja, o que uma vê como prova de um milagre, a outra vê como resultado de um ambiente específico. Tá, mas como essas duas visões conversam na prática? Para entender isso, não tem caso melhor do que o de Santa Bernadette Soubirous, a vidente de Lourdes. A história dela é um verdadeiro divisor de águas nessa discussão. A Bernadette morreu em 1879. 30 anos depois, quando exumaram o corpo dela, veio a surpresa. Estava incrivelmente bem preservado, mas é o que acontece depois, lá em 1925, que adiciona uma camada super importante a essa história. Esse trecho aí é do relatório médico oficial da primeira exumação. E o fascinante é que, apesar de o corpo estar preservado, a descrição, rígido, tenso, pele grudada nos ossos, bate muito mais com as características da preservação natural, da saponificação, do que com aquele ideal de um corpo macio e flexível. E aqui vem o pulo do gato. A aparência do rosto e das mãos dela não foi considerada apresentável para veneração pública. Foi aí que rolou uma intervenção humana. Uma máscara bem fina de cera e mãos de cera foram criadas para dar ao corpo aquela aparência serena que a gente vê hoje em exposição.
E olha, pode parecer coisa do passado, mas essa prática continua. A gente vê isso em casos bem mais recentes. O corpo do São Pio de Pietrelcina, o Padre Pio, e do jovem beato Carlo Acutis também foram preparados para visitação pública com máscaras de silicone, para restaurar uma aparência mais próxima da vida. Então, o que essa mistura toda de preservação natural e intervenção humana nos diz? A história, na verdade, é bem mais profunda do que um simples conflito. A questão aqui não é provar que um lado está certo e o outro errado. É mais sobre entender como sistemas diferentes de crença e de conhecimento acabam lidando com o mesmo fenômeno, que é extraordinário. A realidade aqui tem várias camadas, né? A ciência explica a mecânica por trás da preservação. A igreja avalia o fenômeno com seus próprios critérios. E a intervenção humana entra para garantir que a relíquia possa cumprir sua função. No fim das contas, o foco muda. Deixa de ser a preservação biológica literal e passa a ser a preservação do poder daquele símbolo. Então, o corpo deixa de ser apenas um cadáver preservado e se transforma num ícone, que é cuidadosamente gerenciado. Ele vira uma ponte, um objeto que torna visível, palpável, uma crença espiritual muito profunda na vida após a morte, na ressurreição. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. Para quem tem fé, saber que pode haver uma explicação natural ou que uma máscara de cera foi usada, será que isso diminui o poder do corpo como um símbolo de santidade e da promessa de vida eterna? É uma questão, no fundo, sobre a natureza da fé e o poder imenso que os símbolos têm. Fica aí a reflexão.